Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente tem um tema bastante interessante, é um tema que às vezes é difícil de definir, mas que a gente acredita que tenha uma função muito relevante para o ser humano, tanto na relação com os outros, na relação com as outras pessoas, quanto, é importante dizer, na relação consigo mesmo. Então, hoje eu, Pedro, estou aqui com o Marcos e com o Marcelo para falarmos sobre compaixão. Oi, pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. É um tema que é interessante a gente discutir. Eu lembro na época que a gente fez a residência médica, era algo que não era muito discutido, pelo menos eu não me lembro de ser muito discutido, mas sim na prática médica de uma forma geral a gente discutia compaixão com o paciente. E a gente sabe que várias tradições religiosas tratam do tema, e é interessante que nos últimos tempos têm surgido vários estudos sobre compaixão e saúde física e saúde mental. Tanto a compaixão em relação aos outros, mas também a autocompaixão. Então é um tema que, vamos dizer, está na moda em psiquiatria, está na moda em saúde em geral, e é interessante a gente explorar com vocês hoje. Exato, pessoal. Bom, prazer estar aqui com vocês. E a gente vai, inclusive, falar um pouco no podcast sobre os conceitos também correlacionados, à compaixão. Claro que empatia é um conceito central, apesar de não ser o foco desse podcast, nosso grupo está conduzindo um estudo relacionado à empatia, vai ser tema para um próximo podcast, mas que nem o Marcos falou agora, é uma habilidade crucial, num tratamento centrado no paciente, Quer dizer, a gente realmente se colocar nos pés do paciente, ver o que ele está sentindo, e, de certa forma, demonstrar isso de maneira compassiva, tem habilidades gigantescas de já promover um alívio. A gente sabe que boa parte do alívio numa consulta médica ou com outros profissionais de saúde é pelo acolhimento, é por demonstrar você entender aquela situação, é pela escuta ativa. Se você conseguir, então, adicionar esses elementos à terapêutica em si, que você for fazer do ponto de vista mais técnico, como um medicamento, uma terapia específica, se você adicionar esses elementos de compaixão, de empatia, bom, você consegue um tratamento muito mais efetivo do que um tratamento estritamente técnico, A ideia aqui que a gente está trazendo, então o Marcelo já falou, tem a ver com empatia e tem a ver também com um fator de personalidade do modelo dos 5 fatores, que é a amabilidade. A gente tem outros episódios, se vocês quiserem assistir, Então, empatia vai envolver a capacidade de percepção do outro, de como é que o outro funciona, do sofrimento do outro, e inclusive de pessoas que são diferentes de si, que são diferentes, que tem outra história, que tem outras perspectivas, que tem sofrimento diferente por coisas diferentes, por eventos diferentes, em contextos diferentes. A gente tem uma tendência natural a empatizar mais com pessoas que são mais semelhantes que a gente, têm a mesma dor que a gente. Mas a gente também tem que fazer um exercício para empatizar com pessoas que têm dores diferentes da gente, E esse exercício, ele passa por perceber o sofrimento do outro, valorizar o sofrimento do outro, entender aquilo como um sofrimento que tem uma coerência para existir naquele momento, A gente vai fazer um episódio seguinte aqui sobre um tema que é correlato de alguma maneira, uma validação, falaremos disso, então lembre-se de não esquecer de assistir também o próximo episódio. E a gente vai, a partir dessa questão, dessa percepção, desse reconhecimento, que no fundo envolve ter para nós, ter para si mesmo, que o outro é um outro ser humano que precisa também do nosso apoio, do nosso reconhecimento como um ser humano que sofre. E a partir disso, ter emoções nesse sentido, ter comportamentos, ideias, motivações no sentido de aliviar esse sofrimento de alguma forma. E essa inclinação que envolve não somente emoções na direção de aliviar o sofrimento do outro, mas comportamentos, ideias, motivações, para isso que a gente chama de compaixão. Essa inclinação a aliviar o sofrimento do outro. E isso é fundamental nas relações humanas. Se a gente pensar do ponto de vista do outro, o outro em sofrimento vai buscar
a maior parte das pessoas vai passar por isso, indivíduos em quem confiem, e essa confiança vai ser validada na medida em que a outra pessoa oferece essa empatia e essa compaixão. E ao longo do tempo, isso acontecer sucessivas vezes, essa troca interpessoal, é o que vai construir o que a gente chama de intimidade. É o que vai construir uma relação íntima, uma relação sólida, de confiança mútua. Naturalmente, também quando a recíproca acontece, né? Uma pessoa que uma vez precisou de ajuda, precisou de empatia e compaixão, oferece isso para a pessoa que inicialmente ofereceu. No fundo, esse é um modo de construção de relações humanas sólidas ao longo do tempo. E eu acho que é válido as pessoas perceberem, se cada um de nós pensar nas relações mais importantes, se elas não foram, ao menos em algum grau, construídas através desse processo, né? Então, uma forma talvez interessante seria a gente reconhecer alguns passos em direção à compaixão. Então, o primeiro passo seria você reconhecer o sofrimento do outro, ou até de si mesmo quando a gente está falando de autocompaixão. Esse passo certamente vai depender da atenção, de você direcionar a sua consciência ao outro ou a si mesmo. Sem isso, fica muito difícil a gente partir para uma prática de compaixão. A gente também tem que compreender que esse sofrimento é universal, que nós somos seres que sofremos. Isso passa um pouco pelo que o Pedro falou. Tem pessoas que são diferentes da gente, mas ainda assim a gente tem a capacidade de, por mais que a gente tenha experiências diferentes, idades diferentes, características muito diferentes entre nós, a gente consegue reconhecer uma experiência de sofrimento no outro. A gente acaba sentindo isso. Então, vamos dizer, o terceiro passo seria a gente sentir. Isso talvez tenha a ver, claro, com uma espécie de uma empatia. Isso pode ser reflexo para a maior parte das pessoas, né? A gente é programado de alguma forma em sentir a emoção do outro. E também tem um quarto passo, seria a gente tolerar talvez um pouco uma emoção negativa. Às vezes, quando a gente vê alguém sofrendo, pode gerar uma emoção negativa na gente. Na verdade, é esperado, em condições normais, que surja uma emoção negativa na gente. Pode ser que a gente queira escapar disso. Então, tolerar essa emoção negativa pode ser importante. Então, por exemplo, quando alguém está comunicando que perdeu alguém, a gente fica sem saber o que falar, muitas vezes a gente pula de assunto, a gente quer falar da nossa experiência, a gente acaba atrapalhando um pouco aquele momento. Então, às vezes, tolerar a nossa própria emoção negativa é um passo importante. E o último passo, talvez seja o passo, vamos dizer, mais importante, seria o passo de você ir em direção ao outro para tentar aliviar o sofrimento de uma forma bondosa, de uma forma talvez até caridosa, sem nada em troca. Por isso, quando a gente lembra das tradições religiosas e até da medicina, a gente vê quão importante é isso. É uma pedra fundamental da medicina em geral e dos tratamentos em saúde em geral, a prática de compaixão. Então é interessante a gente lembrar então desses passos, porque a gente consegue dividir a compaixão em vários níveis e eventualmente pode até praticar, como o Marcelo falou, isso talvez seja até uma habilidade que a gente consiga desenvolver. E, que nem você falou, Marcos, também tem pessoas que estudam a compaixão do ponto de vista evolutivo. Por exemplo, a característica afiliativa que os mamíferos têm. Ou seja, você viver em comunidade, um cuidando do outro, que nem aqueles comportamentos de grooming, ou seja, de você cuidar fisicamente dos outros indivíduos, tudo isso promove um senso de pertencimento, um senso de comunidade. E é importante evolutivamente, que a gente sabe, inclusive, que, por exemplo, no ser humano, o bebê ele acaba nascendo muito não pronto, né, para a vida extra-uterina. Muita gente fala, inclusive, de esterogestação. O bebê ele nasce sem várias habilidades que ele ainda vai sendo construído nos primeiros meses de vida. Então você, de certa forma, ter essa compaixão, até do ponto de vista evolutivo, é importante. E esses pesquisadores dividem em 3, né, diferentes direções. Compaixão que a gente sente pelos outros, compaixão que a gente sente dos outros e compaixão que a gente direciona para nós mesmos, a autocompaixão. E é interessante que algumas pessoas que desenvolveram, por exemplo, a terapia focada na compaixão, que é uma das formas de você fazer isso de maneira estruturada, que tem evidência em algumas meta-análises, você pode ajudar muitos os pacientes que, por exemplo, têm alta vergonha, alto nível de autocrítica, e você, de certa forma, conseguir fazer o paciente se engajar em uma autoconversa mais encorajadora e acalmante, você consegue diminuir esse senso de vergonha, de culpa excessiva, de autoperfeccionismo e crítica que faz com que as pessoas travem
e não consigam ir para frente, né? E é um tema que surge muito na internet, etc., essa ideia de compaixão, e a gente resolveu fazer esse episódio para esclarecer. Então, quer dizer, a gente explicou a importância disso para a saúde mental das pessoas. O Marcelo deu umas explicações etológicas, né, assim, super importantes a respeito disso ser relevante para a nossa espécie, para outras espécies. Quer dizer, no fundo, a gente está descrevendo a relevância disso, ainda que a gente saiba que, com frequência, isso é um termo usado de uma maneira pouco precisa, talvez até piegas, e pode soar piegas para algumas pessoas, né? Como se isso fosse uma mera fofura que não tem espaço num mundo como o nosso, competitivo, difícil. E algumas pessoas entram nessa, como é que eu posso dizer, esse modo de funcionamento de não cultivar essa compaixão pelos outros, de entender que o mundo é das pessoas que não têm compaixão, que o mundo é das pessoas que vão lá e pegam o que é deles, né? E entra, claro, assim, a gente tem, eu já mencionei aqui o episódio sobre a amabilidade, quão amável você é, e os fatores do modelo do Big Five, do modelo dos 5 fatores, eles são bipolares, né? Então ele tem 2 polos. Nada a ver com o transtorno bipolar, mas são 2 polos. Então, se tem alguém excessivamente amável, tem alguém que é pouco amável excessivamente, que é, portanto, tem mais antagonismo interpessoal. E essas pessoas têm, tipicamente, mais dificuldade de ter compaixão pelo outro. E isso vai necessariamente repercutir nas relações interpessoais. E essas pessoas, aí a gente pergunta, podemos fazer uma pergunta, eu entendi que os polos são excessivos, excesso de amabilidade, excesso de antagonismo são um problema, mas será que tem algum deles que predominantemente tem relação com saúde mental? E alguém pode dizer que não, o polo com menos compaixão, em que a pessoa está mais voltada para si mesma, para os próprios interesses, é o polo que a pessoa vai ter mais saúde mental. Alguém pode pensar isso, eu acho que muitas pessoas chegam a essa conclusão ao longo da vida, mas a verdade é o contrário. Ter um pouco mais de amabilidade que a média, ser predominantemente amável, confere para as pessoas mais saúde mental. Veja, não é fácil viver num mundo onde a gente acha que os outros estão lá para pegar a gente, então os outros estão lá para prejudicar a gente. Não ter compaixão pelo outro vai, assim, é vizinho de não ter confiança no outro. E confiança é um elemento crucial para as relações interpessoais. Ele é o elemento. Então o indivíduo, na medida em que ele desconfia nos outros, ele está privado, claro que eu estou falando, desconfia sistematicamente do outro. Ele está privado de aspectos positivos das relações. É difícil construir intimidade, é difícil construir vínculos sólidos, duradouros, que são fundamentais para a saúde mental. E é difícil viver no mundo, até viver com a crença de que, de certa maneira, a nossa civilização, nossa espécie, assim, as outras pessoas, os outros seres humanos são assim, né? Porque, de certa maneira, se eu desconfio sistematicamente do outro ser humano, eu estou desconfiando de mim mesmo, porque eu também sou ser humano. Assim, então tem uma questão aqui de dificuldade de construir confiança que vai acontecer muito mais provável, com uma probabilidade muito maior em quem não tem uma compaixão, um nível básico de compaixão. Ou seja, cultivar a compaixão tem uma utilidade para construir relações saudáveis e relações que ajudem na saúde mental, né? Em resumo, assim, compaixão é fortaleza em termos de saúde mental, né? É interessante, Pedro, porque assim, a compaixão a gente pode ver então como a compaixão atua no indivíduo, quer dizer, eu tenho uma prática de compaixão em relação ao outro, isso me faz me sentir bem, por exemplo. Ou quando eu vejo uma pessoa praticando autocompaixão com outra, eu me sinto bem, né? Quando a gente vê um ato bondoso na nossa frente, muitas vezes a gente se toca. E a gente sabe que isso está relacionado à diminuição de estresse, por exemplo. A gente sabe que tem alguns contextos que vão dificultar o desenvolvimento disso. Então, poxa, se você está o tempo inteiro pensando em trabalho, correndo o tempo inteiro, estressado, você não consegue nem prestar atenção no outro. Se você está deprimido, por exemplo, também, muito provavelmente vai ser difícil, eventualmente, você também prestar atenção no outro. Se você tem uma experiência traumática em relação à confiança, vai fazer você ficar muito desconfiado e ter dificuldade de se engajar na prática de compaixão. E eu acho que
talvez as terapias, as experiências pessoais podem levar a pessoa para aprender de uma forma diferente. Agora, um outro ponto interessante é que a compaixão também tem esse componente coletivo, como que isso é importante para a construção de vínculo entre todos nós. Talvez por isso que a compaixão esteja como um valor central em várias entidades nossas, e várias instituições humanas, vamos dizer assim. Porque a gente sabe como isso potencializa os nossos vínculos de forma geral e faz com que nós, como sociedade, fiquemos melhores, né? Agindo talvez de uma forma mais efetiva, como um todo. Né? Porque se está todo mundo pensando no próprio umbigo, agindo individualmente, realmente, às vezes pode sobrar pouco espaço para essa questão da compaixão, os vínculos se rompem e nós, como um corpo social, podemos entrar em colapso. Então é interessante que, bom, tem esses dois lados da compaixão. Tem um lado talvez muito interessante, vamos dizer, quase que egoísta da compaixão, vamos dizer assim, quer dizer, tem um benefício próprio, a gente é programado a talvez até ter um alívio do estresse frente a práticas de compaixão, ao mesmo tempo que é fundamental para os nossos vínculos sociais. Um ponto que eu adicionaria também é o seguinte: você também, um excesso da compaixão, essa é uma questão que você acaba esquecendo dos próprios limites e não conseguindo ver também, vamos dizer, o estresse que pode vir de você se doar a uma pessoa, por exemplo, esquecer a sua própria vida, uma espécie que às vezes a gente vê até algumas pessoas quase que masoquistas mesmo. Também pode ser algo ruim, né? Porque pode ser insustentável. Você pode, de alguma forma, perder também em outras áreas da sua vida e que muitas vezes até tem uma fadiga mesmo. Daí você não vai conseguir sentir mais empatia por ninguém. Então tem a parte do autocuidado também, esse equilíbrio vai ser importante para manter esse processo de compaixão sustentável ao longo do tempo. Quer dizer, nós não somos máquinas de compaixão, né? Quer dizer, talvez alguns entre nós talvez até tenha uma tendência maior nisso, talvez os santos, né? Talvez, vamos dizer, uma santidade talvez tenha, mas a maior parte dos seres humanos não tem dificuldade nesse sentido. Nessa linha, né? Eu acho que essa contraposição, claro, é importante fazer porque isso acontece também quando a gente fala de validação e a gente teve episódios sobre isso, né? Um parênteses aqui, como vocês podem ver, esses temas se conversam, né? Pra gente ter compaixão, a gente precisa ter instâncias não julgadoras ou não excessivamente julgadoras. Isso se conversa com mindfulness. E nem vocês falaram de que a gente precisa ter uma confiança básica nos outros. Isso se conversa também com confiança epistêmica e teorias de apego. Então a gente vê que os temas obviamente se conversam. Até quando a gente estava falando de excesso de foco em si mesmo e excesso de competitividade, por exemplo, isso com certeza conversa com o narcisismo. Então vocês vão vendo que os temas obviamente se conversam com os outros. Agora, saindo desse parêntese, voltando para a contraposição que é importante fazer, que a gente também faz quando a gente fala de validação, que você ter compaixão, você ter empatia, se colocar no lugar dos outros, não significa que você vá concordar com tudo. Não significa que você vai aceitar tudo e que nem o Marcos estava falando, você ultrapassar seus limites. Não significa que você, apesar de sentir compaixão, você não pode se dar conta de que aquilo lá infringe os seus limites éticos, morais, os seus valores. E ter compaixão não significa ter uma compaixão que ela seja pueril, né? Ou que ela seja inocente, num sentido negativo da palavra, de você começar a ser acrítico. Porque nossa função, além de ter compaixão, além de se colocar no lugar do paciente, que isso inclusive promove vínculo, também é confrontar a realidade junto com o paciente, né? Mostrar ou refletir junto com o paciente que aquele comportamento pode não estar sendo adaptativo para as circunstâncias que ele está vivendo. Então, ter compaixão não significa ser inocente, esse tipo de coisa. Até falando coisas que às vezes a gente vê em redes sociais, né? Que vira aquela máxima do tudo tá bom, né? Tudo tá ok. Tudo, enfim, quer dizer, fica aquela gratidão totalmente arreflexiva. Então é isso que a gente também tem que, obviamente, fazer essa contraposição também, né? Bom, como uma última dica, né, principalmente porque a gente sabe que tem ouvintes também que são profissionais, tem um artigo publicado na Clinical Psychology, Science and Practice, de um autor cujo sobrenome, o primeiro autor é Petrotti,
que a tradução seria o impacto da terapia focada em compaixão nos desfechos negativos e positivos em saúde mental, uma revisão de uma série de meta-análises. Para quem gosta de ler as evidências sobre as coisas, esse é um artigo que é bacana de ler. Existem maneiras de cultivar, de certa maneira, compaixão, autocompaixão, através de estratégias de mindfulness que são chamadas de loving kindness, que seria, a tradução em português seria bondade amorosa, de certa maneira. A gente tem 3 episódios recentes sobre mindfulness. No meu canal do YouTube, você pode escrever lá Dr. Pedro Rosa, você vai ter lá uma playlist com áudios para práticas de mindfulness autoguiadas, né? Tem várias delas, e uma delas é a prática de compaixão. Então, se você quer saber como é e tudo, acho que é algo valioso. Já é uma prática de mindfulness, está incorporada na tradição de mindfulness já há décadas, então é algo bem interessante. Pessoal, esse é um episódio sobre compaixão e a gente inaugura também um tema, porque é um tema extremamente amplo e a gente vai falar sobre outras facetas desse tema. E fique ligado no próximo episódio, ele também tem relação com este. Falaremos sobre validação. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Abração, tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Até a próxima.